Bom, o vídeo de hoje é mais uma pergunta que nós vimos lá nas comunidades de escritor das redes sociais, que é o que motiva o escritor. Na verdade, se você for considerar o conceito, cada escritor vai se motivar por alguma coisa, vai ter uma motivação, e essa motivação vai se modificar de acordo com a experiência dele, com a vida dele. Então, por exemplo, o escritor pode chegar e falar: eu quero ser conhecido. Pronto, eu quero, né, ficar famoso. Eu quero ser rico. Normalmente, apesar de nunca porque escritor normalmente só tem pobre, né? Mas tudo bem, tem meia dúzia de rico no mundo, mas de resto só tem pobre. Mas eu quero contar história, né? Eu estou na faculdade de letras, a coisa vai se modificando, claro. A pessoa até começa, às vezes ela começa uma faculdade de letras porque ela quer ser escritor e ela termina se modificando, né? De acordo com o tempo que ela passa. Mas de qualquer maneira, eu gosto de uma colocação mais histórico-filosófica. Na verdade, se você for considerar, contar histórias está no DNA do ser humano, né? Então, se a gente for pensar lá, muito tempo atrás, né, na Idade da Pedra ainda, quando os seres humanos estavam no início, né, o que acontecia? Você tinha a tribo, os caçadores saíam para caçar, né, e quando eles voltavam, o que acontecia? Eles se juntavam ali na casa comunal, né, ou na grande fogueira e contavam a história deles, né? Às vezes até faziam um teatro da história deles, né? Até antropólogos, estudiosos, historiadores, arqueólogos falam que é assim que surgiu o xamanismo, né? Uma magia simpática, uma magia que vai passar para a realidade uma coisa que eles estão fazendo, né? O ritual está sendo feito. Por quê? Porque eles foram lá, caçaram, sei lá, um bisão. Limpou o bisão, sobrou a pele do bisão, né? Então, na próxima vez, em vez deles só contarem, alguém foi lá, pegou a pele do bisão, e aí eles mostraram como foi a luta, né? E assim foi, né? Então, e isso se tornou depois o xamanismo, né? O xamã era o cara que não conseguia mais caçar, então ele fazia esse ritual, né? Esse conceito, e se eu for parar para pensar, esse conceito de contar a história da caçada não é muito diferente do que acontece aqui, né? Você chega em casa da escola, né? Quer dizer, o que seus pais perguntam, e aí, como é que foi a aula? E você conta, se teve alguma coisa interessante. Você chega em casa de noite, né, do trabalho, né, o seu marido ou sua esposa pergunta, né? E aí, como foi o dia? Se teve alguma coisa interessante, você conta. Quer dizer, se contar a história vem, né, desde a antiguidade, né? E até, se for considerar, a própria criação dos deuses, né, como é que acontece? A gente já tem um vídeo até sobre isso, né, que basicamente, antigamente você tinha o culto dos ancestrais, então o cara era muito forte, o cara era muito inteligente, ele morria e ele continuava sendo adorado, né, ali na tribo dele. Você tem a criação dos deuses para explicação dos fenômenos que eles não sabiam, né? Então o raio, o trovão, o sol, a lua eram todas divindades, né? O inverno, o verão. E você tem essa mescla, né? A terceira eles pegam o antepassado e colocam o antepassado como parte, né, dessa coisa, de ser o deus solar, de ser o deus do inverno, o deus disso, né? Então você tem esses três elementos de divindades, né? A gente já explicou, é só procurar o vídeo, né? E aí você tinha o quê? Você tinha que criar a história dos deuses, né? Você tinha que criar o porquê acontecia. Então, em parte, essas histórias vinham daqueles contos, né? E outras coisas eles inventavam, né? Então você tem os mitos viraram folclore, né? Então você tem o folclore que era para ensinar, né? Então quando eu falei no vídeo de criaturas, a gente comentou sobre a Jenny Dentes Verdes, que é uma fada que puxa a criança próxima de uma lagoa e ela se afoga. Então, por que ela foi criada? Esse folclore foi criado, né? Tudo bem, pode ser que alguma criança tenha caído lá e eles criaram
a fada, mas você pode ter criado para as crianças terem medo e não irem lá. Então, ó, não vai lá porque tem a Jane Dentes Verdes, né? E essas histórias, aí você fala assim, não, mas esses são mitos, são folclores, por que você está falando isso? Isso não é história. Não, porque, na verdade, se for ver, muitas dessas peças de deuses, daí inclusive que surgiu o termo Deus ex machina, né? Deus que surge do nada para resolver um problema no teatro grego, era no teatro grego, era apresentado as aventuras dos deuses, né? No teatro grego. E hoje nós temos, você pode ver que é a mitologia que nós criamos para nós. O que é a mitologia que nós criamos para nós? É filmes, livros que se tornaram best-sellers porque eles incorporam a nossa vida. Então, eles criaram eles trazem mensagens, eles trazem ensinamentos, né? Eles trabalham a mesma jornada do herói que os mitos trouxeram originalmente. Então você tem Star Wars com o Luke Skywalker com Star Wars, você tem o Harry Potter com Harry Potter, né? Você tem o John Wick, então, todos eles são histórias que pegam a gente, né? Então são os mitos modernos, o que a filosofia chama, né, de os mitos modernos, são os mitos que nós pegamos para nós, né? E então esse é o ponto, a colocação no momento que qual é a sua motivação? Sua motivação é contar a história. Por exemplo, a minha motivação. A minha motivação, né, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler antes, né? Então a minha ideia era contar história. Eu falei, também posso contar história, né? Então eu comecei a criar personagens, a criar histórias e seguir em frente com isso. A minha colega de literação, a Márcia, ela também lia muito, né? E ela, às vezes, criava história com uma versão diferente que interessava para ela, né? Então a versão, às vezes, não era boa, porque nem você precisa gostar de todos os elementos da história, então ela mexia num elemento e depois ela terminou escrevendo, porque você não vai copiar isso, né? Você vai criar uma coisa semelhante, você vai puxar, a gente vai falar isso depois em ideias, né? De como ter ideias para escrever, mas isso é outra pergunta que a gente vai responder. E assim vai. Então o que você tem que fazer é encontrar a sua motivação. Veja bem, a sua motivação é ser lido. Teoricamente, toda a motivação de todo escritor é ser lido, mas não. Qual é a minha motivação? Contar histórias, contar a minha vida, porque tem isso também, né? Tem o escritor que só quer trabalhar com não ficção. A gente está falando de ficção, normalmente, mas não pode ser não ficção. Você pode escrever a sua história, você pode escrever a história de outra pessoa, né? Então é o que passar para frente um conhecimento. Um autor, por exemplo, até desses livros de autoajuda, embora eu não goste muito, né? Ele quer mostrar uma coisa que aconteceu com ele e pode acontecer com você. Eu lembro muito do... Como é que chama? O Virando a Própria Mesa, do Semler, que eu tive que ler na faculdade. É bem isso, quer dizer, ele fez, aconteceu e quis contar, né? Escreveu o livro dele porque ele quis contar, porque ele fez, você pode fazer também. Então não era uma autoajuda, era mais uma história. E eu já li diversas assim, de pessoas falando, olha, a minha vida foi assim, então ele não está dando uma autoajuda. Ele está contando a história dele para que a história dele possa ajudar você a sair do ponto que você está e chegar no ponto X. Não é uma história de não ficção, é uma história biográfica, né? Então, é como eu falei, ache a sua motivação e continue escrevendo, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.